Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba, neste sábado. E hoje a gente vai conversar aqui sobre um assunto que mexeu com o mundo inteiro, literalmente, a pandemia. Mas sobre um outro aspecto. Estou recebendo hoje, aqui no Grandes por Bessa, o jornalista Pedro Lichtnow, que é autor do livro O Som da Sacada, Memórias de uma Guerra Invisível. Livro que foi lançado no dia 20 de abril, lá no Museu Oscar Niemeyer. E um livro aqui robusto, né? São quase 800 páginas. Bom dia, Pedro, tudo bem? Bom dia, Bessa. Bom dia, audiência da Jovem Pan. Bom dia à sua audiência também. E quero aproveitar para dar parabéns pelo novo estúdio. Como se diz, está cheirando carro novo. Né? Todo mundo gosta desse nosso novo estúdio aqui, né? Estúdio amplo, moderno, tecnológico. Estúdio aí que não deixa nada a desejar e nem fica devendo nada a ninguém, as grandes emissoras aí, né? Com certeza. Estamos aqui muito bem instalados. Bom, o Pedro é autor e, além de jornalista, é escritor, palestrante, também é palestrante existencialista. Pedro, o que é um palestrante existencialista? São palestras que eu levo mais a questão das reflexões sobre a existência, sobre a vida, sobre a morte, sobre filosofia, sobre a consciência, de uma forma geral, sobre a personalidade. É mais nessa linha, Sei. Alinhado com os temas contemporâneos da sociedade líquida, né, que, por exemplo, o Bauman fala, né, as novas tecnologias, inteligência artificial, tudo trazendo esse aspecto da nossa existência. Tudo isso que está aí à nossa volta, né? Exatamente. Nesse momento da humanidade. E com cada vez mais intensidade, né? Com cada vez mais profundidade. Profundidade também, né? Exatamente. E autoconhecimento também. Né? Sim, porque as novas tecnologias, né? O desenvolvimento tecnológico, enfim, tudo que a gente está vendo aí, a inteligência artificial, tudo isso é muito bom, é muito útil, mas parece que nos causa assim, um certo desconforto emocional, né? Porque assim, tudo é muito fugaz, muito passageiro. Se você pegar as redes sociais, por exemplo, né? As novas tecnologias, as notícias, por exemplo, a todo momento você está sendo bombardeado com informação, com notícia, com cenas, com vídeos curtos. Hoje os reels, por exemplo, né? Que passam muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, há uma tendência, pelos estudos que eu tenho feito, de uma saturação desse processo tão passageiro. As pessoas, à medida que o tempo está passando, estão saturando de esse excesso de informação, esse tsunami, né? Esse tsunami de informação. Então, a tendência, nos próximos anos, assim, nos próximos meses já, se começar um processo de reversão de o público buscar notícias, argumentos, artigos, análises mais aprofundadas em busca desse entendimento maior de si mesmo, através da nossa sociedade. Como era antigamente, né? Antes do advento das redes sociais. A impressão é que as pessoas tinham mais tempo, né? Mas não é que tinham mais tempo, não tinha tanto acesso à informação, mas ao mesmo tempo se investigava, se buscava, corria atrás de um entendimento maior sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o ser humano, os livros de filosofia, de pensamento, a sua própria identidade. Hoje esse processo está muito, muito rápido, muito dinâmico e muitas vezes por esse mundo tão acelerado, as pessoas deixam um pouquinho de olhar para si, de buscar um entendimento maior, de entender o que está acontecendo em volta. E na sua avaliação, Pedro, que efeito isso está produzindo nas pessoas hoje? Nas pessoas? Talvez essa aceleração aí exacerbada. Talvez eu tenho outros 2 livros, além do Som da Sacada, publicados, que um se chama Quem Sou Eu, mas que não trata de mim, se trata da personalidade como um todo, e o outro Catarse, Terapia do Inconsciente, que é uma conversa com o meu inconsciente, o que Santo Agostinho chamou de solilóquios, né? São conversas interiores. Então, esse processo, esse tsunami de informação, como você falou, ele nos afasta dessa interiorização,
desse entendimento maior de si, de uma clareza maior da própria identidade. Então, eu vejo que é mais por esse aspecto. Certo. Bom, o que levou você a escrever O Som da Sacada? Aliás, uma capa muito bonita, tá aqui, né? Para quem está nos assistindo pelo YouTube, né? O livro está aqui. Como eu brinquei há pouco, é um livro de peso, literalmente, né? Deve pesar aí alguns gramas, né? Ou quase 1 quilo. Eu acho que tem quase 1 quilo de livro. E para em pé, né? E para em pé. Como você disse, livro bom, né? É É livro que para em pé. É livro que para em pé. São 748 páginas, é isso? Isso é um detalhe interessante. São 748 páginas, né, da história em si, de toda a pandemia. Agora, no final do livro, você vai encontrar um QR Code. Quem adquirir ou tiver o livro vai baixar um PDF e só do PDF tem mais 78 páginas de pesquisas. Porque foi feito, como eu tinha te dito antes, Bessa, um trabalho muito sério de pesquisa literária, de pesquisa de notícias, de pesquisas científicas também, durante todos esses 4 anos que eu escrevi, de dezembro de 2019, quando a gente, né, começava a ter a ideia que ia surgir uma pandemia, um vírus diferente, né, que é o coronavírus, a junho de 2024. Então, eu acompanhei todo esse processo em diferentes dimensões, dimensão política, econômica, social, o impacto emocional, psicológico. E o que eu tenho falado sempre nas entrevistas, é trazer o espírito do nosso tempo, que na psicologia se chama de Zeitgeist, que eu busquei trazer a essência do que foi, do que é e do que porventura vem a ser a humanidade daqui para frente. Tanto que na abordagem do livro, eles são memórias, eu me projeto lá para frente de uma sacada. O subtítulo é Memórias de uma Guerra Invisível. Isso. A história da pandemia e da sociedade humana. Isso. Então, no caso, durante a pandemia de 2019 a 2024, que se estendeu um pouco, o mundo enfrentou muitas coisas na área política, na área econômica, questões de mudanças climáticas, por exemplo, as enchentes do Rio Grande do Sul foi nesse período ali. O avanço das novas tecnologias, as big techs, o chat GPT, então muita coisa surgiu durante esse período. Então, por isso que no subtítulo eu coloco Memórias de uma Guerra Invisível, a história da pandemia e da sociedade humana. Pois eu percebi, Bessa, que durante a pandemia não poderia deixar de contar toda essa história, de tantos fatos assim paralelos que ocorreram. E diferente assim da Segunda Guerra Mundial, que eu li, assisti, vi vídeos, vi filmes, e em Som da Sacada eu estou dentro da história, eu vivencio a história. Você é um contemporâneo, né? Um contemporâneo. Então, diferente de eu resgatar os fatos, eu fui contando e trazendo toda a história da pandemia e como se portava o mundo, a condição humana. Personagens dessa história. Eu sou o personagem que narra a história com outros. Todos nós somos, né? Quem está vivo hoje foi personagem desse momento, né? Nós somos sobreviventes de uma guerra invisível, por conta de um vírus que nós não víamos, mas temíamos muito. Para você ter ideia, no período da pandemia, nós tínhamos medo se uma pessoa espirrasse perto, tossisse perto. Então havia medo. Era como alguém puxar uma arma. Exatamente. Perto da gente, né? Como eu coloquei no livro, né? Nós fomos suspeitos de um crime imperfeito durante o período da pandemia. Nós não tínhamos não sabíamos no começo a origem do vírus. Até hoje existem fatos não conclusivos ainda, né? Quem poderia estar contaminado, se você estava contaminado. E a nossa geração foi bombardeada também com termos que a gente não conhecia. Lockdown, quarentena, assintomático, sintomático. Então, ocorreram muitas coisas. E eu trago no livro toda essa atmosfera. Além de todos os dados científicos, jornalísticos, um cruzamento de dado literário, que foi uma verdadeira engenharia literária para poder produzir. Então, a pandemia, né, de um modo geral, todos nós, uns mais, outros menos, sabemos o que foi, como foi e tudo mais. Agora, eu acho que o livro, né, você gentilmente me presenteou aqui com um exemplar, o livro é um meio para quem quiser entender, né, o que a pandemia significou
né, os impactos que ela gerou nas nossas vidas, quem foi atingido por ela. Eu vi um vídeo seu em que você fala, né, a pandemia ela não poupou ninguém, né? Ditaduras, democracias, monarquias, pessoas as mais simples possíveis aí, né? Os anônimos aí, ou seja, ela igualou todo mundo, né? Todo mundo. Ela colocou, como a gente começou falando de existencialismo, né? Uhum. Todo mundo na mesma balança existencial. Isso. Todo mundo na mesma esteira da vida ou da morte. E não tinha bunker que protegesse alguém de ser contaminado, né? É por isso que eu faço essa associação como se fosse uma guerra mesmo. E foi, de fato, foi um caos, foi uma desordem no planeta. Foi um impacto profundo na mente, no coração, no medo. O medo de não chegar até o amanhã, o medo de ser contaminado, o medo de ser entubado. Você compararia, Pedro, a pandemia, a esse medo, a esse pânico, né, que ela gerou nas pessoas, ao que aconteceu lá atrás, décadas atrás, talvez 5 décadas atrás, quase isso, com a AIDS, quando surgiu a AIDS? Talvez, é uma pergunta muito interessante que nunca ninguém me fez, né? Talvez, em termos de impacto emocional e de preocupação, né? E de temor, sim, pode ser mesmo, com relação a esse comparativo. Em termos de impacto humanitário, talvez a pandemia foi ainda mais profunda, porque afetou a economia, claro. afetou política. Sim. Por exemplo, na economia, 250 milhões de empregos foram finalizados durante a pandemia até 2022. 250 milhões de pessoas no mundo perderam seus empregos diretos. A economia foi afetada, por exemplo, com 13,8 trilhões de dólares, segundo o Fundo Monetário Internacional, as pesquisas. Então, afetou todo mundo. Afetou a economia, empresas que fecharam as suas portas. Inclusive, eu estava falando com a minha mulher hoje, Bessa, ela lembrou de um caso, lá em Foz do Iguaçu, de uma empresa de vestidos de noiva, que fechou as portas, fecharam as portas, a empresa fechou as portas depois de 30 anos abertas, né? Então, durante a pandemia, esse impacto humano, social, não podia ter casamento, né? Não podia ter casamento, não podia ter festa, apesar de que tiveram festas clandestinas também. Claro. Né? Sim, tinha, muita tem, coisa né? também, né? Mas empresas fecharam, houve impacto nos governos também. Sim. E porque muitos governos e governantes também não estavam, naquele momento mais inicial, mais impactante, preparados. Depois foram se ajustando, se adaptando, né? As políticas governamentais, os governos. Aqui em Curitiba, por exemplo, teve o Pavilhão da Cura, que foi muito interessante, que ajudou muita gente e que deu esse resguardo, assim como tiveram outras iniciativas em outras cidades. Mas a pandemia foi algo que mexeu com toda a estrutura da sociedade. Obrigou os governantes a se mexer, né? Em todos os níveis. Todo mundo ali precisou, né, se adequar, entender. Houve coletivamente... Como diz aquele ditado bem popular, né? Que eu não vou falar ele totalmente aqui, né? Mas quando a água bate lá, né? A água bate na bunda? É isso aí. Não, mas, por exemplo, em termos de solidariedade global, foram criados fundos internacionais de medicina, de investimentos privados e governamentais para ajudar no período pandêmico. O Fundo Pandêmico Internacional, que conseguiu recolher pouco mais de 2 bilhões de dólares. Mas veja, 2 bilhões de dólares é muito dinheiro, mas o impacto da pandemia foram 13,8 trilhões de dólares. Então, para você ver como ainda nós temos rescaldo. É o PIB de país de primeiro mundo, né? PIB de país de primeiro mundo. Então, nesta analogia que você colocou com relação à AIDS, né, o HIV, quando teve, em termos emocionais, eu creio que sim. Eu fiz essa analogia porque eu me lembrei disso e te fiz a pergunta, porque eu me lembro, né, quando surgiram os primeiros casos de AIDS, né, eu lembro de pessoas que tinham pavor de dar a mão para uma pessoa que estava contaminada, né? Que tinha o vírus, né? Mas que estava ali, normal, no dia a dia, trabalhando normal. Mas era uma coisa assim, né? Nossa, aquela pessoa está com AIDS, não posso chegar perto, né? Tinha esse pavor, assim, né? Mas no caso do HIV, quando se identificava a pessoa, existia esse distanciamento. Isso, No caso da Covid,
você não sabia quem poderia estar. É. Você mesmo poderia estar Sim, transmitindo claro. por ser assintomático e não sabia. Sim. Mas houve sim, eu entendo essa comparação, porque o medo, o impacto psicológico foi muito grande. Até Pessoas porque... que contraíram a doença, Isso. que pioraram o quadro, Isso. tamanho medo e o pânico e a E ansiedade tinha foi um gerado. aspecto físico, né? Essa, né? A doença, né? O HIV provocava uma... Né? A pessoa emagrecia demais, ficava com um aspecto, né? Já a Covid não, né? A Covid você poderia estar com ela e estar com o vírus e não saber, né? Então, como eu coloco no livro, era um inimigo ardiloso, né? Uhum. O vírus, um inimigo ardiloso, Sorrateiro. discreto e sorrateiro, né? Porque você não sabia quem estava, quem tinha Uhum. contraído, se você poderia passar ou não. Então, todos eram, de certa forma, suspeitos, né? E a pandemia criou uma estética também, assim, visual, né, Pedro? Porque o mundo inteiro passou a usar máscara. Então... até faço uma analogia também no livro, que nós, naquele momento, nós parecíamos assaltantes de banco, né? Com o rosto, né, lacrado, com um sorriso lacrado. Até o Paulo Gustavo, que é um ícone do humor, né? Ele falava... Que morreu morreu de Covid. Vítima da pandemia. Vítima da pandemia. Uma das milhares aqui do Brasil. Uma das milhares. Inclusive, ele até ajudou no caso do Amazonas, ele ajudou bastante com cilindros de oxigênio. E ele dizia que sorrir era um ato de resistência. Mas nós precisamos, naquele momento, sorrir mascarados. E, por outro lado, quando minimizou um pouco o lockdown, as medidas mais restritivas, quando você encontrava alguém mesmo de máscara, você conseguia olhar com mais verdade nos olhos das pessoas, com mais seriedade, um olhar mais da alma da pessoa, porque você não conseguia ver a expressão dela, só no olhar mesmo. É verdade. Pedro, enquanto você toma um fôlego aí, toma uma água, o livro chama-se Som da Sacada, né? Que é o título mais, assim, chama atenção. E me chamou muito a atenção mesmo, né? Desde o início, quando você me comunicou que estava lançando e eu fiz uma divulgação aqui no meu portal e tudo mais. Por que o Som da Sacada? Então, é um paradoxo do silêncio. O som é um paradoxo do silêncio. A antítese do silêncio, né? Durante a pandemia, muitas pessoas saíram às sacadas. Começou um movimento na Itália para cantar as óperas, né? Cantar óperas, interagir com seus vizinhos situados nos prédios da frente ou laterais. Então, este nome veio por sugestão até da minha mulher, porque eu tinha ideia de contar memórias de uma guerra invisível, mas não tinha o título ainda. Então veio este nome e soou bem, foi uma boa sacada, vamos dizer assim, né? Literalmente boa sacada. E depois as cantorias se estenderam para o mundo, se estenderam aqui para Curitiba, inclusive, né? Tinha as matérias, a gente via, né, as TVs faziam matérias lá na Itália, quando começou essa onda, né, das pessoas saírem nas suas sacadas, né, para cantar, pessoas que tinham dom de cantar ou não, mas enfim, que cantavam justamente para, talvez ali para exorcizar um pouco esse pavor que a pandemia estava causando nas pessoas, né? Isso. O isolamento, né? Para extravasar aquela emoção contida, aquele isolamento, aquele distanciamento, aquele medo. Então a música, as cantorias, elas ajudaram nesse aspecto. E também nós temos os casos dos médicos que foram aplaudidos nas sacadas também, que eu até coloco ali no livro, no comecinho, uma reverência aos médicos que foram bravos, não só os médicos, aos profissionais de saúde, aos enfermeiros plantonistas. Morreram, né, vítimas da Covid justamente por estarem na linha de frente. Um deles, por exemplo, foi o médico que fez o parto da minha filha, que tem 10 anos hoje. Na época ela tinha 3, 4 anos. Depois, no período da pandemia, eu soube que ele morreu de Covid também. E ele foi o médico que fez o parto. Então, nós tivemos muitos profissionais de linha de frente, médicos, enfermeiros, plantonistas, né, também. Então, faço essa reverência a eles. E eles foram aplaudidos, não sei se você lembra, Bessa, nas sacadas. Então, foram momentos também muito dicotômicos que nós passamos na pandemia. Momentos de tristeza, de dor, mas também de solidariedade, de união, de um pensamento só coletivo. Principalmente, sobretudo,
quando havia expectativa das vacinas surgirem, de nós termos as vacinas. Então, houve uma expectativa no mundo inteiro, independente das polêmicas do movimento anti-vax, né, que teve também, no-vax, né, no mundo do movimento negacionista. O livro ele não é assim, Bessa, ele não tem uma linha política e ideológica. Ele mostra os fatos de todos os lados. Como eles foram. Como eles foram a partir de referências bibliográficas de muita pesquisa. Olha, acho muito interessante. Eu não tenho conhecimento, pode ser que tenha, claro, né? Devem ter, obviamente, outras obras sobre a pandemia, claro, né? Sim. Mas um livro assim, com esse, né? Um livro tão assim recheado, né? Com uma ampla pesquisa por trás, né, perpassando aí por todos os aspectos que a pandemia afetou, impactou, tudo mais. Eu acho que é um dos primeiros, né? Ou se não for o primeiro, né? Olha, pelas pesquisas que eu fiz, não tem nenhum livro no mundo de alguém que acompanhou fato a fato, episódio a episódio, notícia a notícia, que se colocou no centro ali da questão e que escreveu em forma de romance. Porque ele é um romance histórico, existencialista, ele tem personagens reais. Tem. Ele é um romance, é bom dizer, exatamente, ele é um romance, né? Tem uma prosa, ele tem uma narrativa. Sim. Não é meramente um livro de história descritivo né, assim, como se fosse um livro técnico, né? Não, ele tem. Então, ele é um romance, mas ao mesmo tempo ele tem a parte técnica, né? Porque não haveria de ser diferente. Até, por exemplo, quando você vai falar do vírus, do impacto no corpo humano, você precisa ter referência e colocar da maneira correta, né? Mas ele é um livro, é um romance histórico, um romance existencial, mas também é um livro de psicologia social, um livro de economia, um livro de história, um livro de sociologia. Ele pega essa amálgama, vamos dizer, de conhecimento para poder trazer toda essa história. E uma coisa eu sempre faço, Bessa, no começo das entrevistas até acabei esquecendo, que é uma reverência à memória das pessoas que partiram e também de seus familiares. Para mim é muito importante isso. E confesso para você, conseguir escrever o livro, ter a fluência do livro a partir do momento que antes de escrever eu me concentrava e pedia a permissão para vamos dizer, essa memória coletiva para poder escrever. A partir disso, o livro foi fluindo e eu consegui realizá-lo, né? Interessante. Você perdeu alguém na pandemia? Perdi um amigo de mais de 30 anos, né? E o caso dele é muito característico do que aconteceu. Ele pegou a cepa amazônica na época, foi aquela mais brava que teve aqui no Brasil, né? Acho que foi em 2020 ou 2021, não me recordo certamente. E em um momento ele me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo: Pedro, eu peguei Covid, mas tô bem, tô tranquilo. Só um arranhadinho na garganta, né? 2 dias depois ele já estava ofegante. No 3º dia ele foi para o hospital, voltou. No 5º dia ele faleceu. E faleceu na intubação, que também foi algo terrível, difícil, porque nem todos os profissionais na época estavam adequadamente ou tecnicamente preparados. Então a gente enfrentou muita coisa. E é um amigo que ele tá como personagem no livro, mas com outro nome também, para preservar ele, preservar a memória da família dele também. Certo. Eu acho que todos nós tivemos, né, tivemos um caso de ou familiar, ou amigo, ou pessoa próxima, né, que foi vítima da Covid, né? Histórias parecidas com essa que você contou. Eu acredito, Bessa, que nós todos estamos interligados de alguma forma, né? Seja energeticamente, espiritualmente, todos no fundo somos um. Nós temos a nossa individualidade como seres humanos, mas nós somos uma espécie só. E o que nos impacta, de alguma forma, nessa rede, vamos dizer assim, de energia, impacta o outro. Então, a pandemia, ela afetou todo mundo. Seja, como eu disse, na economia, no social, no emocional. Na Itália, quando surgiu, teve o epicentro, foi a Itália, e a gente via aquelas imagens, aquele terror dos hospitais, os corredores lotados, a luta dos médicos
que às vezes passava 24 horas trabalhando. Então, tudo aquilo ali, de certo modo, nos afeta emocionalmente, energeticamente. A atmosfera do planeta foi muito densa. Então, assim, escrever Som da Sacada foi muito difícil para mim também, porque eu estava envolvido em toda essa atmosfera. Sim. Foi diferente de olhar só de fora. Apesar de me projetar como se estivesse numa sacada, eu estava envolvido. Então, me afetou todo mundo. Creio que você também, em algum nível, foi afetado. E ainda hoje a gente recorda dessa história. E ter esta obra, eu entendo, Bessa, que é um legado para as próximas gerações, um trabalho de pesquisa histórica que pode chegar às universidades, às escolas, às faculdades, os colégios. Claro. Não tenho a menor dúvida disso, né? É um livro que vai ficar aí para sempre, para as próximas gerações, um livro né, que, enfim, conta toda a saga que foi a pandemia. Olha aqui, tem foto aqui, olha, planeta em desordem, né? Hospitais e UTIs ficaram sobrecarregados durante a pandemia, aqui, né, fotos aqui no Brasil, e, enfim, né, para que as pessoas entendam, né, as novas gerações aí, quem tem hoje a idade da sua filha, por exemplo, 10 anos ela tem hoje. Hoje ela tem 10 anos, na época ela tinha 3, 4 anos. E o livro é global, né? Ele não é um livro, apesar de eu ser brasileiro, autor brasileiro, e contextualizar bastante aqui no nosso país, na nossa cidade, no Paraná, etc. Ele traz casos, personalidades, eventos do mundo inteiro. Né? Você não ficou restrito aqui ao... Não, é um livro global, livro da pandemia, um livro mundial. Claro. Né? Pedro, nosso tempo aqui já chegou ao final, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Já que você também, né, você atua como mentor em consciência e desenvolvimento humano, né, com formação em comunicação, neurociência e comportamento. E pelo que você acaba de nos falar aqui, eu vejo que você é uma pessoa que se dedica muito a isso, a esse tema todo, né? Qual foi, para você, o grande efeito que a pandemia deixou para as pessoas e no mundo? Eu acho assim, Bessa, consciente ou inconscientemente, porque às vezes tem coisas que nós guardamos que nós não projetamos, mas estão lá. Eu acho que a pandemia trouxe o sentido e o senso da finitude do tempo. Fora o medo, o impacto psicológico, tudo que a gente conversou aqui, a finitude do tempo, o entendimento de que nós não somos infinitos, apesar de a maioria das pessoas ainda terem a sensação de que são infinitas, que não vão durar para sempre. O prazo não vai terminar, né? Então ele trouxe essa sensação de finitude do tempo e de vulnerabilidade. Imagine você que um vírus menor do que um grão de areia, ele poderia acabar com uma espécie toda. Então foi essa sensação, esse sentimento de finitude do tempo. E, em alguns aspectos, a solidariedade global. Em determinados momentos da pandemia, foi preciso se unir para a produção de uma vacina, no caso dos médicos, dos cientistas, se unir nas sacadas, nas cantorias, nas lives. Não sei se você lembra. Claro. Para mim, as lives foram sensacionais, porque eu, pelo menos, pude ficar em casa, teoricamente seguro, porque não 100%, porque houve casos de pessoas que ficaram em casa e foram contaminadas também, né? Cantando, tomando meu vinho ali com a minha mulher, né? Confraternizando. Então, eu acho que a questão da finitude do tempo e da solidariedade, eu acho que ficou, seja de uma maneira consciente ou inconsciente. Aquilo, né? Assim, estamos todos no mesmo barco. Ele pode ter classes, né? A classe lá alta, executiva, classe econômica, mas é um barco só para todo mundo, né? Aquilo que a gente falou, um barco só. Ricos, pobres, negros, branco, gordo, magro, baixo, alto, independente. Direita, esquerda, centro, né? Todos foram colocados na mesma esteira, todos permaneceram no mesmo nível. O vírus ele não distinguia poder, classe, status, nada. Todo mundo, naquele momento, foi nivelado. Então, talvez esse seja também uma percepção do que nós passamos, do que foi a pandemia. Tá certo. Olha só, Pedro Lichtnow, né? Como é que é? É mais fácil falar Lichtnow. Lichtnow, né? Dá uma... Lichtnow.
Sobrenome austríaco. É austríaco. Lichtnau. Mas você é paranaense, de Foz do Iguaçu? Sou natural de Foz do Iguaçu, mas eu tô radicado em Curitiba, morando há muito tempo. Já moro aí mais de 10 anos, 12 anos aqui em Curitiba. Entre indas e vindas, porque no período da pandemia eu fui um pouco para Foz. Para ficar mais perto, entre aspas, né? Próximo, assim, emocionalmente, vamos dizer, de familiares e amigos, né? Certo, tá bom. Olha só, parabéns pelo livro aqui, né? O Som da Sacada, Memórias de uma Guerra Invisível, a história da pandemia da sociedade humana. O livro está disponível onde? O livro físico o livro é da minha editora Personalidade, por quem eu produzi, né? Mas posso passar o Instagram do livro. Claro. Daí, pode. Quem tiver interesse pode entrar em contato direto pelo Instagram do livro. @Som da Sacada, sem o O, Som da Sacada. Sim, sem o O, né? Isso. @Som da Sacada. Só mandar um direct lá que daí a gente conversa. Tá certo. Eu encaminho. Tá certo. Muito obrigado aqui pelo exemplar, pela dedicatória, né? Ao estimado amigo Bessa, uma leitura repleta de luz e inspiração histórica. É verdade. É um livro... vou lê-lo, né? Porque a gente sempre acha que sabe muito, né? Mas nunca sabe tudo, né? Então você sempre tem dados que escapam, né? E é uma boa fonte para nós jornalistas também. Isso, é um livro de memória e eu tenho certeza que você e os leitores que tiverem o livro, eles vão relembrar de fatos, eventos que nós acabamos esquecendo. Inclusive, só para finalizar aqui, Bessa, a neurociência, ao analisar o impacto da pandemia no cérebro humano, por exemplo, ela diz que para nós conseguirmos processar todo esse acontecimento, demoraria em média 10 anos. Então, você percebe que não se fala muito ainda, né, do que aconteceu. Parece que foi um sonho, um pesadelo, algo lúdico. Parece que não existiu, mas aconteceu e impactou todo mundo. Quanto mais o tempo passa, parece que é uma coisa que vai se perdendo no tempo, né? Então, foram eventos tão confluentes e tanta coisa que aconteceu durante a pandemia que o nosso cérebro demoraria 10 anos para ele conseguir decodificar tudo isso. Já faz mais ou menos o decreto do fim do estado de emergência da pandemia foi em maio de 2023. Então, nós temos alguns anos ainda para processar tudo isso e quando surgir, vamos dizer, o auge do que aconteceu, nós termos esse entendimento maior, nós temos o Som da Sacada, né? Essa obra para poder consultar. Tá certo. Muito obrigado, parabéns mais uma vez. Então, quem tiver interesse, é só mandar um direct, né? Uma mensagem lá pro @Som da Sacada. Exato. Sem o O, né? Sem o O. Som da Sacada. Do livro. O Instagram do livro. Do Pedro Lichtnau. Tá certo. Pedro, muito obrigado, parabéns pelo livro. Sucesso aí nas suas... Esse não é o primeiro livro, não, né, seu? Não. Esse é o meu terceiro livro publicado. Eu publiquei Catarse, Terapia do Inconsciente, Quem Sou Eu? E tem um outro livro, Rodovias, Caminhos entre Culturas, como coautor. Fora outros livros que escrevi para algumas personalidades, como ghostwriter, né? Trabalhei por muito tempo como isso também. Tá certo. O Grandes por Bessa desse sábado vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção. Um ótimo final de semana a todos. Vem aí meu amigo Carlos Eduardo Canto com o mercado imobiliário de canto a canto. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.